Olá, amigo! Hoje eu quero fazer um vídeo mostrando graficamente como é a atuação do controle tonal de um amplificador, tá? E a parte dos filtros. Então, para isso eu vou usar um recurso computacional, tá? Eu vou usar um software chamado ART. É um software muito interessante sobre a parte de áudio, né? Então, esse software, né, ele faz a função de usar a entrada e a saída da placa de áudio, tá? Então, na saída aqui no plug verde aqui da placa de som, ele está gerando, né, eu configurei para ele gerar um ruído branco de 0 a perto de 100 kHz, tá? E esse ruído branco, ele entra no amplificador, tá? Por esse cabo aí, esse Y, tá? Um lado eu estou monitorando com o osciloscópio e o outro está indo para o amplificador. O outro canal do amplificador eu não estou usando, tá? Só um canal basta para esse teste. E do amplificador, né, eu liguei na saída dele através de resistores, tá? Esse outro cabo aqui, ó, que ele chega na entrada da placa de áudio, tá? Então, o software ART ele consegue mandar um sinal para o amplificador e receber novamente esse sinal, e a gente pode fazer uma análise aí do que está acontecendo, tá? Então esse vídeo vai para aquela série sobre alta e baixa fidelidade, né? Onde eu fiz um vídeo mostrando o quanto que o controle tonal modifica o programa musical, tá? Então, quando a gente usa o controle tonal, a gente mudou a música, né? Então ela não está se aproximando da alta fidelidade, né? Ela está ficando diferente do que seria o evento de alta fidelidade, né? Então eu falo bastante sobre o espectro de áudio, né? Aqui eu estou mostrando então o ARTA, tá? Ele está pegando aqui todo o espectro de áudio que eu estou mandando para o amplificador, tá? Então o computador está gerando um ruído branco, né? E esse ruído branco, eu estou monitorando aqui no osciloscópio, né? É um chiado que contém todas as frequências. Então o computador está gerando um ruído branco de 0 a praticamente 100 kHz, tá? Esse ruído está entrando no amplificador e o amplificador está devolvendo para a placa de som para ela analisar o que está acontecendo, tá? Então isso aqui é o espectro de áudio, tá? Sendo que aqui, ó, é o 10 Hz, né? Nota que esse amplificador tem uma resposta aí já praticamente em 10 Hz ele está quase a 100%, né? Aqui, deixa eu deixar essas linhas mais finas. Então aqui está o 10 Hz, logo em seguida nessa linha aqui é o 20. Acho que melhorou, né? Acho que melhorou. Então nessa linha aqui é o 20, ó. Então a 20 Hz ele já está plano praticamente, ele vai plano até quase 100 kHz, ó, o amplificador, tá? Então esse ruído branco ele é muito importante para a gente fazer análise de espectro, né? De frequência, né? A gente pode então agora, né, usando esse recurso, mexer aqui nos knobs de controle tonal, tá? Primeiramente está desligado aqui o controle tonal, né? Primeiramente, como no outro vídeo, eu vou mexer aqui nesse botão, é o filtro de baixa frequência, tá? Notem o que vai acontecer na resposta do amplificador. Pressionei. Ó. Então o filtro corta a resposta do amplificador em baixas frequências, ó. Desliguei. Deixa eu pôr essa lâmpada aqui. Então eu vou atuar de novo, ó. Então atuei, ó. Corta a faixa de resposta de frequência do amplificador, tá? Então voltei aqui ao normal. Agora eu vou atuar aqui nos controles tonais, tá? Vou pressionar aqui, né? E a gente vai poder verificar aqui, ó, o que acontece no espectro de frequência que o amplificador amplifica, tá? Vou mexer aqui primeiramente no Bass, tá? Então vou girar aqui, ó. Girei, ó. Então coloquei no máximo, ó. Coloquei no máximo aqui o controle, né? E a gente modificou proporção, né,
das frequências graves em relação às frequências agudas. Tá? A gente modificou o fator de ganho do amplificador, a gente deixou o amplificador com mais ganho para graves do que para agudos. Tá? Agora eu vou girar para o outro lado. Então girei para o outro lado, olha o que eu fiz na curva de resposta de frequência do amplificador. Tá? Eu estou agora fazendo com que o amplificador amplifique com um fator menor os graves em relação aos médios e os agudos, tá? Então voltei aqui, ó, ao meio, tá? Novamente eu deixei flat o amplificador, tá? Então o amplificador aí tá flat, né? Praticamente de 10 Hz a 100 kHz, praticamente ele fica flat em toda essa área aí, né? Agora eu vou mexer aqui no knob dos agudos. Ó. Então girei aqui, tô girando, ó. Então agora eu aumentei o fator de ganho para as frequências agudas, tá? Então eu tirei o amplificador do flat, né? E coloquei um ganho de agudos, tá? Agora eu vou tirar. Ó, então assim ficou a curva de resposta de frequência do amplificador. Se eu tirar também os graves, ó, olha só, o amplificador praticamente só vai amplificar com o fator original os médios, tá? Os 1000 Hz aí, ó. Então aí é como se o amplificador estivesse só amplificando, né, médios, né? Então eu posso também colocar os dois aqui no máximo, ó. E aí os médios, né, vão continuar com o mesmo fator de amplificação original, tá? Mas os graves e os agudos vão ser amplificados com outro fator de ganho, né? Então vou apertar aqui o filtro, tá, de baixa frequência. Pressionei. Olha aí, ó, como é que fica a resposta de frequência. Desliguei aqui o filtro. Então olha aí como é que fica o espectro de amplificação desse amplificador. Tá? Então a gente vê que o ganho maior aqui, ó, é para agudos. Então aqui esse traço é o 10, esse traço aqui é o 20. Tá? O maior ganho então fica para 20 kHz de agudos. Né? Depois ele tem digamos assim, ele não amplifica tanto. Né? E para graves aqui, ó, é abaixo do 100. Ó. O 100 está aqui, então estaria aqui mais ou menos, ó. Acho que, deixa eu ver, aqui é o 10, 20, 30, 40, 50 por aqui. Uns 40, 30 a 40 Hz é o máximo ganho de graves que esse controle aqui proporciona, tá? Eu vou desligar aqui o tonal, desliguei, ó, o amplificador, então volta agora a ser flat, né? Então, ele volta à característica de amplificar igualmente todas as frequências que chegam nele, né? Então agora eu tenho o amplificador, digamos que no modo de alta fidelidade de novo, né? Então com o mesmo fator de ganho para todas as frequências. Então qualquer coisa que eu faça aqui, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, né? O amplificador não está mais fiel, né? A gente pode até deixar o som mais bonito, né? Mas ele não está mais amplificando com o mesmo fator de ganho, tá? Não é mais o programa musical que vai sair dele vai ser diferente do que entrou, né? Então se eu voltar aqui com os knobs aqui para o meio, né, eu volto ao modo de alta fidelidade, né? Então nesse modo aqui, tá, só dá para usar se a gente tiver caixas boas, né? Então com caixas boas, os graves que saem no zero aqui, né, já são suficientes para impressionar, tá, os graves e os agudos. E caixas de deficiência a gente tem que colocar mais aqui para os graves e os agudos impressionarem, né? Então aqui, né, para a gente usar o amplificador no modo fiel, né, de alta fidelidade, a gente tem que ter caixas boas, né? Então no outro vídeo eu até citei alguns problemas que acontecem, né? O sinal que sai do amplificador fica ser diferente do que entrou, né? Isso já prova, né, que a fidelidade mudou, né? Que é menos fiel do que antes. Então se eu girar aqui um pouquinho, né, que resultou nessa curva de resposta, né, eu fiquei um pouquinho menos fiel, né? Se eu aumentar mais um pouco aqui, ó, eu tô menos fiel ainda, né? Então, se eu aumentar muito mais, eu tô cada vez menos fiel ao original, tá?
Então, aqui eu estou muito menos fiel ao original. Se eu ligar aqui o filtro, ó, eu vou estar muito menos fiel ainda. Então a gente vai se afastando, né, da alta fidelidade, né, mudando as taxas de amplificação para cada frequência, né? Então, por exemplo, um instrumento que toca nessa região, e eu faço isso aqui, né? Esse instrumento vai tocar mais alto do que esse, né? Que está nessa região aqui do espectro. Então, eu tirei a fidelidade do evento original, né? Então, não é mais o mesmo evento, né? Ou posso ter feito ao contrário, né? Fiz isso aqui, né? Então, eu obriguei o amplificador a amplificar mais os instrumentos agudos, tá? Por exemplo, o violino ficou mais alto do que aqui, o double bass, por exemplo. Então o violino vai tocar mais alto, né? Então eu tirei a fidelidade do evento, né? Então, para usar assim a gente tem que ter caixas, né, que toquem também nesse mesmo fator aqui de ganho, tá? Então as caixas, o ideal seria que eu tivesse caixas com esse mesmo comportamento, né? Aí os graves que teria aqui seriam suficientes para a caixa, né? Mas geralmente as caixas são com esse comportamento aqui, ó, por exemplo. As caixas, né? Geralmente elas ficam deficientes aqui, né? Então a gente vai ter que compensar aqui, ó, né? Para tentar equalizar a caixa, né? Se a caixa for muito deficiente, né? Por exemplo, que isso aqui fique muito mais baixo, né? Eu não consigo compensar aqui com quinóbitos graves, tá? O tanto que eu pus aqui em cima não compensa o tanto que ela é deficiente aqui embaixo, né? Então é por isso que é importante, né, a gente ter caixas boas, né? Outro problema que acontece por causa dos controles tonais aqui é o deslocamento de fase, tá? Eu vou mudar de modo aqui o software, tá? Eu vou trocar aqui para esse outro modo aqui, vou mandar ele gerar uma frequência aqui de 1 kHz, tá? Então estou gerando aqui 1 kHz e eu quero mostrar aqui, ó. Vou acertar aqui o volume, tá? Então notem aí, ó, tá 1K, né? Tudo certinho aqui. Eu tô com os dois knobs aqui na metade, né, zerado, né, fletado, digamos, no amplificador, ou seja, um modo fiel, né. Olha, notem o que acontece quando eu giro o knob dos graves, né. Vocês viram que ele atua lá em 50 Hz, né, a atuação dele. Tá. Ele tem uns mal contatos aqui, né. Tem que dar uma geral nele. Bom, então aqui, ó, só vou equalizar o volume aqui. Tá. Então notem aí. Agora eu vou girar aqui o knob do grave, tá? Olha o que vai acontecer. Notem que a onda defasa, tá? Essas balançadas esses são os mal contatos. Olha, eu girei todo para a esquerda, tá? E ele adiantou a onda de saída em relação à de entrada, tá? Lembrando que a onda de entrada é amarela, tá? Então eu estou verificando a diferença de tempo entre a entrada e saída do amplificador, tá? Então aí a onda lilás, né, que é a saída, ela adiantou, né, em relação à entrada. E se eu colocar aqui no máximo, ó, note que ela atrasou em relação à entrada, tá? Isso em 1000 Hz, tá? Agora eu vou mexer no treble aqui, tá? No agudos, e note o que vai acontecer. Deixa eu equalizar aqui o volume, tá? Então vou mexer aqui no treble, ó, coloquei no máximo, ele atrasa, né? Na verdade ele adianta a onda de saída, tá? Então a onda de saída acaba acontecendo antes da entrada, tá? E se eu fizer isso aqui, ele atrasa a onda de saída, tá? Então, quando eu deixo no meio, eu não tenho esses problemas de atraso e de adianto, tá? Isso é mais uma distorção que esse tipo de controle aqui adiciona no áudio, né? Então, que também levam a gente se afastar do conceito de alta fidelidade, né? Então, se eu mexo no tempo, né, da saída do amplificador, se eu mexer na simetria, né, e na amplitude, no caso, e se eu mudo
a taxa com que cada uma das frequências vai ser amplificada, eu estou mudando a fidelidade, eu estou baixando a fidelidade do que vai ser do amplificador, ou seja, vai ficar cada vez mais diferente o que está entrando no amplificador do que o que está saindo, tá? Então, uma forma da gente não precisar desses controles, né, é tendo caixas boas, né? Então, com caixas boas a gente vai deixar eles aqui no meio e os graves e os agudos vão já sair com bastante intensidade da caixa, né? Então a gente vai poder deixar eles zerados aqui, ó. Eles zerados fica tudo ok, tá? Não tem adianto nem atraso, mas se eu mexer, ó, eu adianto ou atraso a onda de saída em relação à onda de entrada, né? Então mais um detalhe aí sobre o quanto esses controles tiram a fidelidade do equipamento, né? Então, era isso aí, né, que eu queria mostrar. Mostrando graficamente é mais fácil de entender, né? A gente consegue entender bem melhor, né, quando a gente vê os fenômenos graficamente aí, tá? Olha só. Tá, olha só. Então, vou mexer aqui, né, só para ficar gravado na mente. Então, aqui eu coloquei o agudo no mínimo, tá? E os graves no máximo. Agora eu vou colocar os agudos no máximo, tá? E os graves no mínimo, tá? E aqui eu vou colocar os agudos no mínimo e aqui eu vou ligar o filtro. Então eu vou atuando no amplificador de forma a ele amplificar diferente as frequências, né? Então, eu mudo a relação entre as frequências, né? Uma frequência que deveria tocar igual a outra, ela acaba tocando mais alto, né? Ou mais baixo do que as outras, tá? É isso que os controles tonais fazem, né? Para tentar compensar a caixa, tá? Então, se eu entrasse com esse programa musical numa caixa com essa mesma curva aqui, eu teria um resultado excelente, tá? Eu não precisaria mexer aqui nos controles, né? Mas como as caixas geralmente são deficientes, mais ou menos assim, nessas proporções aqui, ó, tá? Um pouquinho deficiente em graves e um pouquinho deficiente em agudos, né? Então, por isso que a gente tem que colocar, né, um pouco de graves e agudos, né, para compensar as caixas, né, que elas teriam em tese esse comportamento, né? Então a gente compensa aqui no tonal para o programa musical sair dessa forma, né? Então é isso que acontece, né? Então é isso aí, um abraço.